alunos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Projeto Conquistar. Eu sou a professora Cristiane Marques, sou professora de Química do Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Então, eu peço para vocês seguirem as nossas redes sociais. Não esqueça, @Centro de Mídias _AM, e se for postar ou comentar, marque a nossa hashtag Projeto Conquistar Seducam. Então, vamos ver qual é o nosso episódio? Episódio 4, simulado. Eita, quanto calor! E o detalhamento, calor de combustão. Então, agora vamos para o nosso simulado. Questão 1. O biodigestor é uma espécie de câmara isolada que possibilita a transformação e o aproveitamento de certos detritos orgânicos para a geração de gás e adubo, conhecidos como biogás e biofertilizante. Do ponto de vista ambiental, o biogás constitui uma importante fonte de energia alternativa para a produção de combustível para fogões, motores e geração de energia. Então, observe que isso daí foi uma contextualização e agora vamos para o comando da questão. O processo de combustão do principal componente do biogás, o metano, corresponde a... Observe, na letra A, ele está dizendo que esse processo de combustão corresponde a uma reação não espontânea. Na letra B, está dizendo que corresponde a uma reação endotérmica. Na letra C, uma reação exotérmica. E na letra D, uma transformação física. E por último, ele está afirmando aí na letra E que é uma reação que ocorre sem troca de calor. Então, eu vou dar um tempinho aqui para vocês pensarem. Daqui a pouquinho eu volto com a nossa resposta.
pensaram? Conseguiram identificar a resposta correta? Observem aqui a nossa questão novamente. Então, quando ele fala aí, processo de combustão do principal componente do biogás, o metano, corresponde a... Gente, você vem aqui nesse detalhe da questão, combustão. Quando se fala em combustão, a gente está falando de queima, e quando tem uma reação de combustão, processo de queima, está ocorrendo uma liberação de calor. Portanto, isso daí representa o quê? Uma reação exotérmica. Lembrando que nós estamos trabalhando aqui a termoquímica. Ou seja, a alternativa correta é a letra C. Quando se fala em combustão, não esqueçam. Isso é um processo de queima, está queimando, está liberando calor para o ambiente. Então, já vai lá na resposta. É a letra C, reação exotérmica. Vamos entender as próximas, por que as outras estão erradas, para fixar, vocês não esquecerem nunca mais. Na letra A, está dizendo que é incorreta, porque ele estava dizendo que era uma reação não espontânea. Por que ela está incorreta? Porque toda reação de combustão é uma reação espontânea. Uma vez iniciada, ela continuará até que todo o combustível seja consumido ou até que todo o oxigênio acabe. Em geral, basta provocarmos uma reação exotérmica para que ela se inicie e prossiga sozinha. Então, basta acender ali uma faísca, iniciar o processo de queima, um processo de combustão, e ela vai continuar até acabar totalmente o combustível, acabar o oxigênio. Então, por isso que ela é incorreta, porque a alternativa estava afirmando que a reação era não espontânea. A letra B diz que é incorreta, por quê? Porque a gente já sabe que combustão é um processo exotérmico. Então, lá a letra B dizia que era uma reação endotérmica. Não é. Combustão é um processo exotérmico, uma vez que libera calor. Então, a letra C é correta, que é uma reação exotérmica. Muito bem. Porque o enunciado do exercício indica que a combustão do gás metano em presença de gás oxigênio, sendo um processo termoquímico exclusivamente isotérmico, ou seja, que libera energia, e essa energia em forma de calor. Continuando, sempre que um composto orgânico, como no caso é o gás metano, que é o CH4, ele participa de um processo de combustão, ocorre a formação de um dióxido de carbono e água. Essa daqui representa uma reação completa de combustão, quando produz dióxido de carbono e água. E na letra D, por que ela é incorreta? Ele estava afirmando que na letra D era uma transformação física. Não, gente, a combustão é a transformação da matéria, ela transforma a matéria, sendo um fenômeno irreversível, portanto, não é um processo físico, por isso que a letra D está incorreta. E vamos entender por que a letra E é incorreta, porque ele estava afirmando que uma reação ocorre sem troca de calor. Toda reação química vai ocorrer com absorção ou com liberação de calor, ou seja, sempre há troca de energia, nesse caso aí em forma de calor. A emissão ou absorção de luz, de calor ou de eletricidade são manifestações dessa energia que podem até provocar mudanças de estado físico nos componentes das reações. Então, nesse caso aqui, era uma reação de combustão. Toda reação de combustão, não esqueçam, é uma reação exotérmica. Basta a gente provocar ali uma faísca, iniciar a reação, que ela vai continuar queimando até acabar totalmente o combustível ou acabar o oxigênio. Então, ela é uma reação espontânea, ela é uma reação que libera calor, por isso que as outras alternativas estavam erradas. Numa questão de vestibular, você não pode passar muito tempo pensando, será que é exotérmico, será que é endotérmico? Só tem dois tipos. Raciocina aí bem rápido. Se falar em combustão, queimou tal coisa, queimou madeira, queimou plástico, está ocorrendo combustão, já sabe, é processo exotérmico, libera calor, o processo é espontâneo. E toda reação ela vai ocorrer com liberação ou com absorção de energia, tá? Então não existe qualquer transformação que não envolva energia.
Certo, pessoal? Entenderam? Então agora vamos para a nossa segunda questão. Questão 2. Considera-se combustível aquele material que, quando em combustão, consegue gerar energia. No caso dos biocombustíveis, suas principais vantagens de uso são a de serem oriundos de fontes renováveis e a de serem menos poluentes que os derivados de combustíveis fósseis. Por isso, no Brasil, tem-se estimulado o plantio e a industrialização de sementes oleaginosas para a produção de biocombustíveis. Observem toda uma contextualização. E é por isso que a gente trabalha bastante, os cientistas trabalham bastante com a termoquímica, que é justamente para achar combustíveis que sejam biocombustíveis, porque nós estamos acabando aqui com os nossos combustíveis fósseis, né? Então, continuando. No quadro estão os valores referentes à energia produzida pela combustão de alguns biocombustíveis. Então, o que nós temos? Um biocombustível, nesse lado aqui é o biocombustível, nesse lado é a quantidade de quilocalorias que esse biocombustível libera, porque a gente está falando de combustão, né? Por quilograma. Então, o primeiro, o biodiesel, nesse caso o biodiesel extraído da mamona, libera 8.913 quilocalorias por quilograma. O biodiesel que vem do babaçu libera 9.049 quilocalorias por quilograma. O dendê libera 8.946 quilocalorias por quilograma. O biodiesel da soja libera 9.421 quilocalorias por quilograma. E o etanol, que é da cana-de-açúcar, muito mais comum, né, que é o que a gente mais vê aí como combustível, libera 5.596 quilocalorias por quilograma. Guardem bem essa informação. Então, está aqui, entre os diversos tipos de biocombustíveis apresentados no quadro, aquele que apresenta melhor rendimento energético em massa é proveniente, na letra A, da soja, na letra B, do dendê, na letra C, do babaçu, na letra D, da mamona, na letra E, da cana-de-açúcar. Então, vou deixar vocês pensando um pouquinho e daqui a pouquinho eu volto com o gabarito dessa questão.
aí, conseguiram ver qual é a alternativa correta? Tem que olhar a tabela. Observe novamente aqui a tabela. Então, nessa tabela, ou seja, nesse quadro, tem apresentado aí alguns combustíveis, o da mamona, do babaçu, dendê, soja, da cana-de-açúcar, o biodiesel, né? Esses combustíveis aqui, biodiesel, e o álcool, que é o etanol da cana-de-açúcar. E aqui estão os valores em quilocalorias, né, por quilograma. Então, nesse quadro estão esses valores referentes à energia produzida pela combustão. Quando ocorre, por exemplo, aqui a queima da mamona, vai produzir 8.913 quilocalorias de energia para cada quilograma da mamona. Então, qual é a alternativa correta quando ele está perguntando aqui, entre os diversos tipos de biocombustíveis, aquele que apresenta o melhor rendimento energético? É claro que vai ser aquele que libera maior quantidade de energia por quilograma. De todos esses que nós vimos aqui no quadro, a alternativa correta é a letra A. Vamos entender aqui no nosso gabarito comentado. Então, a soja, ela produz 9.421 quilocalorias para cada quilograma. Então, o melhor rendimento energético é aquele que possui maior energia produzida na combustão por unidade de massa. Então, por isso que a soja é aquela que tem o melhor rendimento, significando o quê? Que quanto maior a razão de quilocalorias por quilogramas, maior a energia produzida por 1 quilograma do biocombustível. Então, por isso que a soja é a que produz, que tem o melhor rendimento energético. Então, cada quilogramas de massa, não é, vai liberar essa certa quantidade de energia. Dessa forma, o biocombustível de melhor rendimento energético, como a gente já viu, é o proveniente da soja, embora que a gente não veja tanto, né? Uma vez que ele apresenta o maior valor de combustão para a mesma unidade. Tá aqui, soja libera 9.421 quilocalorias por quilograma. Na letra B, como a gente já viu, né, o dendê ele libera 8.946, menor que o da soja. Na letra C, o babaçu, ele libera 9.049 quilocalorias. Também, ainda assim, libera menor que a soja, uma quantidade de energia menor que a soja, um pouco menos. Na letra D, ela é incorreta, porque a mamona libera apenas 8.913 quilocalorias em relação à soja, né? Por isso que ela não é correta. E a cana-de-açúcar libera 5.596 quilocalorias para cada quilograma, sendo aí a alternativa que tem o pior rendimento dentre as apresentadas na tabela, nessa tabela aí de biocombustíveis. Então, é por isso que nessa questão você tem que analisar cuidadosamente a tabela, verificou essa razão, o quilograma e a quantidade de energia que é liberada na combustão. Ok, pessoal? Entenderam? Muito bem. Então, agora vamos para a nossa terceira e última questão. A questão 3 diz o seguinte: na busca por fontes de energia limpa e renovável, a pesquisa relacionada a biocombustíveis tem trazido importantes avanços. Um exemplo disso é a utilização de matérias-primas à base de celulose ao invés de sacarose para a produção do etanol, que o etanol é um álcool, produzindo os chamados biocombustíveis de segunda geração. Essa foi a contextualização. Essa questão trouxe também essa imagem mostrando aí a fermentação, produzindo etanol e água. E agora nós vamos. O etanol é considerado uma fonte de energia limpa, porque ele não libera gases poluentes em sua combustão. E é considerado renovável, porque o gás carbônico produzido nessa reação é absorvido por vegetais que voltarão a produzir celulose em um ciclo fechado, garantindo que as gerações futuras possam usufruir dos mesmos recursos disponíveis atualmente. Então, quando ele está falando aí
fazendo toda essa contextualização, ele está explicando o que tem na imagem. Então, a combustão do etanol, ele pode ser representada pela equação. Está aqui a combustão. Etanol, aí a combustão, que é a reação com o gás oxigênio, produzindo gás carbônico e água. E aí ele está dando ΔH. ΔH menos 330 kJ por mol de etanol. Na combustão de etanol, a produção de 1 mol de CO2. Observe que esse valor de ΔH é para 2 mols. E ele quer saber para 1 mol. Na letra A, libera 165 kJ de energia. Na letra B, libera 330 kJ de energia. Na letra C, absorve 330 kJ de energia. Na letra D, absorve 165 kJ de energia. E na letra E, libera 495 kJ de energia. Então, na produção de 1 mol de etanol, o que está acontecendo? Vejam, analisem bem a alternativa e daqui a pouquinho eu volto com a resposta. E aí, conseguiram responder? Observe que nessa questão a gente tinha que fazer um cálculozinho, né? Uma regra de 3. Vamos ver como é que se resolve. Observem aqui. Então, retornei aqui com vocês com a nossa equação, com a equação termoquímica, para vocês verem como é que a gente tem que calcular. Então, essa é a equação termoquímica, combustão de 1 mol, não tem aqui porque não precisa representar. 1 mol de etanol está reagindo com 3 mols de gás oxigênio, produzindo 2 mols de gás carbônico e 3 mols de água, certo? Esse valor aqui de ΔH, menos 330 kJ por mol de C2H6O, que é o etanol. Ou seja, na combustão de 1 mol de etanol. Só que ele quer saber, na combustão do etanol, ele quer saber a produção de 1 mol de CO2. Esse valor aqui é para 2 mols de CO2. Então, o que a gente vai fazer? Uma regra de 3 simples. Se 2 mols liberam 330 kJ, 1 mol vai liberar quantos quilojoules? A alternativa correta é a letra A. Agora, vamos verificar de um por um para vocês entenderem porque essa é a resposta correta. Porque libera 165 kJ de energia. Então, por proporção, né, como mostrei para vocês, se tinha ali 1 mol de etanol e aí ele liberou 2 mols de CO2,
Nesses 2 mols, ele liberou 330 kJ, né? São formados a partir da liberação de 330 kJ. Só que se for para formar 1 mol de CO2, que é o gás carbônico, seria preciso apenas a metade dessa energia, ou seja, 165 kJ. A gente consegue fazer esse raciocínio bem rápido aqui, porque está bem simples. Se ele produz 2 mols de CO2 liberando 330, então se ele quer 1 mol é a metade de 2 mols de CO2. Então a quantidade de energia liberada é a metade também. Então por isso mas a gente pode fazer o cálculo por regra de 3 simples. Trouxe já prontinho para vocês. Se 2 mols de gás carbônico são formados a partir de 330 kJ por mol, então a gente vai fazer uma regra de 3. 2 mols liberam 330 e 1 mol vai ser X. Multiplica o meio pelos extremos. 1 mol vezes 330, 330. 2 vezes X vai ser 2X. Como a gente quer achar o valor de X, então X, 165 kJ liberados por causa do sinalzinho aqui. Como é combustão, ΔH menos 65 kJ por mol. Essa é a resposta correta. Lembrando que você pode usar um raciocínio direto, né? Como a gente fez. Ou se a questão envolver for um pouquinho mais complexa, façam aí a regra de 3 simples. A letra B ela é incorreta por quê? Menos 330 kJ é o valor liberado na produção de 2 mols de CO2, conforme mostrado na equação, né? Tá aqui. Então, ele estava dizendo lá na letra B que estava liberando 330 e não é para a formação. Como ele quer para de 1 mol, esse valor é para 2 mols, por isso que ela está errada, tá bom? A letra C, ele estava dizendo que absorve 330 kJ. Não, gente. Como é combustão, isso daqui já elimina, ela está incorreta. Por quê? Porque o processo é exotérmico e, portanto, libera energia, não absorve energia. A letra D estava dizendo absorve 165. Não absorve. Por quê? Porque sabemos que o processo de combustão é um processo exotérmico, portanto, libera energia. Se isso tivesse em valor de ΔH, estaria mais 330, aqui estaria mais 165. Geralmente, justamente para saber se você está atento que a reação de combustão é exotérmica aí ou não. Então, nesse caso, sempre toda reação de combustão é exotérmica. E na letra E, ele estava dizendo que libera 495 kJ de energia. Por que ela está errada? Porque se a gente faz a regra de 3, se 2 mols liberam 330, e aí ele estava afirmando que estava liberando 495, isso daí corresponde a quantos mols de CO2? Faz a regra de 3, não é só para saber. Aqui, na verdade, só estou mostrando para vocês, mas como você já achou a resposta correta, numa questão de vestibular, ali você não precisa mais nem tratar as outras questões. Estou mostrando para vocês por que ela está incorreta. Tá? Então, se 2 mols liberam 330, 495 corresponde a quantos mols? Então, fazendo a regra de 3, Y, que no caso aqui eu mudei para Y para a gente não confundir lá com a resposta correta, tá? 3 mols, 495 seriam liberados na formação de 3 mols de gás carbônico. Lembrando, não precisa fazer esse cálculo se você já achou a resposta correta. Você está fazendo uma prova de vestibular. Então, achou a resposta? Vai para outra, tá? Estou mostrando para vocês por que ela está errada, por que essas alternativas estão erradas. Certo, pessoal? Então, agora vamos para as considerações finais. Então, pessoal, muito obrigada por terem ficado até este momento, mas antes de ir embora, bora tirar nossa selfie? Atenção, prepara o celular. Muito bem. Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, CMEAN, @Centro de Mídias _AM, e se for postar, marcar ou comentar,
Marque aí a nossa hashtag Projeto Conquistar Seducam. Tchau, tchau!